Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o Ministro Marcos, e eu venho aqui, em nome de Jesus, trazer uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida nesse dia. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, curta o conteúdo desse canal e compartilhe com os seus amigos. Amém, irmãos? E Deus abençoe grandemente a sua vida. Irmãos, a nossa mensagem de hoje está aqui no livro de 1 de Reis, capítulo 6, versículo 7. Foi quando Salomão, ele construiu o templo do Senhor. Davi, ele queria ter construído esse templo, mas Deus na época deu um não para Davi. Davi não se chateou. A Bíblia diz que Davi ele ficou na presença de Deus. Amém? Deus falou para Davi que não era para ele construir o templo, mas que sim o seu sucessor, que seria Salomão, que viesse a construir aquele templo. Davi, ele ficou com o coração dele na presença de Deus, e Deus aí deu todo o aparato, tudo aquilo que Davi precisava deixar para Salomão construir o templo. E assim aconteceu. Irmãos, é importante nós fazermos as coisas na direção de Deus. Às vezes nós queremos fazer as coisas acontecer. Nós queremos fazer as coisas na base da força. E a Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência. Amém? Então é importante, irmãos, quando nós formos fazer algo, assumir um compromisso, saber se esse algo realmente está debaixo da vontade de Deus. Amém? Quando Deus está no negócio, irmãos, ele vai abrindo as portas necessárias, ele vai fechando as portas que não são mais necessárias, ele vai colocando no nosso caminho aquelas pessoas que vão nos ajudar a realizar aquele sonho, aquele projeto. Assim também foi quando Salomão construiu o templo. Houve muita ajuda, o rei Irão fez aliança com Salomão, houve paz naquele tempo, não havia guerras, não havia mal sobre a terra naquela época, então tudo aconteceu debaixo da paz de Deus. O sinal de paz no nosso coração é um sinal que Deus está aprovando algo que nós estamos fazendo, ou algo que nós estamos querendo realizar. Deus, irmãos, não é Deus de confusão. Amém? Às vezes nós queremos fazer as coisas para Deus debaixo de confusão, debaixo de intriga, de discussão, de contenda, e Deus não opera dessa maneira. Amém? Então aqui no livro de 1 de Reis, capítulo 6, versículo 7, diz assim: E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando edificava. Amém? Então aquelas pedras, elas já vinham preparadas e elas se encaixavam. Amém? Quando as coisas é de Deus, irmãos, elas se encaixam, não há barulho. Ali na construção do templo não havia barulho de martelo, não havia barulho de machado, nenhum outro instrumento de ferro. As coisas elas se encaixavam. Assim tem que ser na nossa vida. Amém, irmãos? Não é por força e nem por violência. Amém? Não adianta nós queremos fazer as coisas debaixo de intriga, debaixo de confusão. Às vezes a pessoa está muito apertada financeiramente e ela quer assumir um compromisso grande. Amém, irmãos? Então toma cuidado para você não entrar em nenhuma situação difícil. Amém? Peça a direção de Deus, peça o sim de Deus. Amém? Porque quando Deus está no negócio, ele dá a direção necessária e ele usa os meios corretos para que nós possamos sair vitoriosos. Amém, irmãos? Então aqui a Bíblia diz que da maneira como as pedras vinham, elas se encaixavam. Tudo estava dando certo e assim foi até a conclusão daquela grande obra que Deus usou a vida de Salomão para que aquele projeto pudesse ser feito, abençoado. Amém? Às vezes a confusão, às vezes a dificuldade, é certo, irmãos, que nós temos a oposição do inimigo, mas é bom nós pedirmos direção a Deus. Às vezes algo não está dando certo, nós queremos forçar as coisas a acontecer. Ore a Deus pedindo direção se esse algo é realmente da vontade de Deus, porque se não for, irmãos, é melhor pedir a Deus perdão, parar e recomeçar e pedir novamente uma direção para Deus, para que nós venhamos fazer as coisas debaixo da vontade dele, porque a Bíblia diz
que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Não fique dando murro em ponta de faca. Amém? Tem muitas pessoas que querem fazer as coisas dessa maneira. Amém? Às vezes se machucando, às vezes se ferindo, às vezes ferindo outras pessoas. Não é dessa maneira que as coisas funcionam. Amém, irmãos? Quando Deus ele está no negócio, as coisas acontecem. Amém? Podemos até passar às vezes por alguma dificuldade, mas Deus ele traz a paz no nosso coração, que aquele algo está sendo abençoado por ele. Eu creio que também foi assim na época de Noé, quando Noé construiu aquela arca. Embora o povo daquela época ficasse zombando de Noé ele conseguiu construir aquela arca, colocar toda a família dele dentro daquela arca, e nenhum da família dele se perdeu. A arca não afundou, amém? E tudo foi abençoado porque Deus estava dando aquela direção, Deus deu aquela direção para Noé, e assim ele fez conforme tudo que Deus havia ordenado a ele. Amém, irmãos? Então é importante nós fazermos as coisas na direção de Deus. Não havia barulho de martelo, nem de machado, e nenhum outro instrumento de ferro quando Salomão estava edificando aquele templo. As coisas vinham e se encaixavam. Amém? Então que através dessa palavra, que Deus venha abençoar a nossa vida. Façamos as coisas conforme a direção de Deus. Amém? Assim, irmãos, nós vamos evitar muito sofrimento para nós e para a vida das pessoas que estão perto de nós também. Amém? Então vamos fazer uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, que através dessa palavra, esse grande projeto que o Senhor colocou nas mãos de Salomão naquela época, Salomão ele foi sábio, ele fez as coisas conforme a direção do Senhor, o Senhor abençoou em nome de Jesus, Pai. Que assim seja na nossa vida, que quando nós formos fazer algo, assumirmos um compromisso, que esteja sempre debaixo da Tua direção, Pai. Que nós não venhamos cair no erro de querer fazer as coisas na base da nossa força, do nosso entendimento. Amém? Em nome de Jesus, abençoa cada vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.